Boa tarde a todos, que Jesus, nosso Mestre, esteja presente entre nós. Mais uma vez, quero agradecer a esta casa pelo convite e confiança para compartilhar com vocês o estudo que realizei. Agradeço também ao meu mentor pela sustentação e a Jesus pelos seus ensinamentos. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de estudo, é o 19, que tem como título A Fé que Transporta Montanhas. E eu vou falar um pouco sobre o poder da fé. Então, iniciando, fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Implica em uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que alguma coisa vai mudar de uma forma positiva para melhor. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, nós temos que a fé consiste na firme confiança, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. É um instinto espiritual, um princípio da natureza presente em todos nós, que tenham consciência disso ou não. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz que a fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Seja uma concessão divina a todos nós, indistintamente, ela depende totalmente do homem para o desenvolvimento das suas próprias potencialidades. Emmanuel diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Muitas vezes ouvimos que a fé é a mãe da esperança e da caridade. É o tema da palestra que será feita no dia 28 pela nossa irmã Isilda. Por isso, a fé deve ser ativa, caminhar junto com a esperança e a caridade, despertando assim todos os instintos nobres que levam o homem para o bem. É a base da regeneração, é vida e ação. É uma virtude fundamental, na qual desenvolvemos a força e a energia necessárias para suportarmos as provas e expiações da nossa presente existência. Nos propicia ainda a compreensão da moral de Jesus, base da nossa reforma íntima. Ela promove a solidariedade e a compaixão, incentivando as pessoas a se ajudarem mutuamente em tempos difíceis. A fé também deve ser humilde, e aquele que a possui coloca sua confiança no Criador, mais do que em si mesmo. A fé sincera é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tem seu ponto de apoio na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o seu objetivo. Na fé incerta, surge a ansiedade, revelando uma insegurança, uma hesitação diante da força de Deus e de suas leis. Allan Kardec diz que não devemos confundir fé com presunção. Presunção é mais orgulho do que fé. Kardec quer dizer com isso que a diferença entre a fé em si mesmo, nas suas capacidades humanas, e a fé religiosa, cuja confiança em si vem dos conhecimentos relativos, daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. O homem de fé, nas suas capacidades intelectuais e físicas, dedica-se aos seus empreendimentos com fé em si mesmo. Ele joga-se no trabalho, escolhe os meios para atingir,
seus fins, canaliza todas as suas energias em direção aos seus objetivos e tem muita chance de realizar seus sonhos e projetos. Essa fé em si mesmo impulsiona suas realizações, porém, é importante cuidar para que ela não estimule o orgulho, o desprezo aos demais, a arrogância, a vaidade e muitas vezes a crueldade de quem vê somente suas metas. Não se importando com as dificuldades e os prejuízos que pode causar a poucos ou a muitas outras pessoas. Para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé que remove as montanhas das imperfeições humanas, que são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina e as paixões orgulhosas, o egoísmo, interesse material, a cegueira do fanatismo. Essa fé que remove essas montanhas é a que estimula o amor a Deus e ao próximo, que dá aqui mesmo na terra prazeres e alegrias insubstituíveis. É a que confia em Deus acima da confiança que tem em si, porque sabe que tudo vem dele. A confiança nas suas capacidades espirituais vem da confiança que deposita no seu Supremo e nas suas leis físicas e morais. E assim desenvolve a humildade que o leva a considerar-se igual a todos nas possibilidades, não se colocando acima de ninguém, porque sabe que todos são filhos de um mesmo Pai em processo evolutivo. Transportar as montanhas por ação da fé são simbolismos utilizados por Jesus com o objetivo de fixar um ensinamento. E no estudo da passagem evangélica de hoje, que está em Mateus, no capítulo 17, versículo 14 e 19, que em resumo é a busca de um homem para encontrar auxílio para seu filho, acometido por uma entidade obsessora. Mas os discípulos de Jesus não conseguem ajudar. Jesus, com sua sabedoria e poder inigualáveis, liberta o menino. E questionado pelos discípulos sobre a sua incapacidade para conseguirem realizar o mesmo feito, Jesus responde: por causa de vossa incredulidade. Nesta passagem, é ressaltado o poder da fé em Deus, nas suas leis, na ação de beneficiar os que sofrem, através da ação magnética, nas curas de doenças materiais e nos casos de obsessão. O magnetismo é a energia modificada do fluido cósmico universal, como denominou Kardec, irradia-se do homem, podendo ocasionar alterações em células materiais, ocasionando melhorias e curas de doenças em si mesmo e em outras pessoas. O passe espírita e as curas chamadas espirituais baseiam-se nessa disposição natural do homem, unida com os fluidos espirituais trazidos pelos espíritos mais elevados. O poder transformador da fé vem da confiança inabalável na providência divina. Fé não é apenas acreditar na existência de Deus, é uma força viva, atuante e transformadora. Trata-se de uma confiança inabalável nas leis divinas, na providência divina, bem como nas capacidades individuais. Uma verdadeira convicção que nos move, nos inspira e nos capacita a realizar feitos que, aos olhos da incredulidade, pareciam impossíveis. A fé, como o grão de mostarda, pode ser cultivada e se robustecer.
O menino da passagem evangélica, acometido pelo obsessor, simboliza todos os que, de alguma forma, estão presos às sombras da ignorância, dos vícios ou das paixões desenfreadas. Os discípulos, por sua vez, representam aqueles em busca de evolução, mas ainda sujeitos às limitações da fé vacilante. Ao confrontar a incapacidade dos discípulos, Jesus não busca repreendê-los de forma dura, mas sim despertá-los para a necessidade de fortalecer a sua fé. Ele usa a metáfora do grão de mostarda, uma das menores sementes, mas que tem a potência de se transformar em uma árvore bem robusta. A mensagem é clara. Mesmo uma fé minúscula pode se fortalecer e tornar-se verdadeira e inabalável com o poder de realizar maravilhas. Mas como fortalecer essa fé? Como torná-la essa força motriz capaz de transportar montanhas? A fé se consolida com a vivência, com a experiência pessoal das práticas morais do Cristo em nossa vida. Mas não é algo que se adquire muito rapidamente. Requer esforço, estudo, reflexão e prática constante. No Espiritismo, somos incentivados a buscar o autoconhecimento, a entender as leis divinas e a vivenciá-las em nosso dia a dia. Apenas conhecer os princípios doutrinários, não apenas só conhecer os princípios doutrinários, é preciso interiorizá-los e colocá-los em prática. Sobre o poder da fé, Joana de Ângeles fala que, abre aspas, a fé, como todas as virtudes, é uma semente que devemos abrigar no terreno de nossos corações e fazê-la crescer até dar frutos. A fé propicia a coragem para os enfrentamentos, ante a certeza de que se encontra bem conduzida nos comportamentos que assume. É motivação contínua para o prosseguimento nos labores encetados, nos trabalhos começados. Robustece a esperança, toda vez quando o desânimo ameaça, sob justificativas destituídas de fundamento. Promove a alegria de lutar, embora as circunstâncias não lhe pareçam favoráveis. Fecha aspas. E ainda Emmanuel nos esclarece que a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos a nos orientar os passos através dos obstáculos. É a alavanca que nos impulsiona e a asa libertadora a nos conduzir para cima, purificando e sublinhando o nosso espírito no caminho de luz. Esse capítulo, ele nos convida, portanto, a uma reflexão sobre a qualidade da nossa fé. A fé que não se abala diante dos desafios, que nos permite olhar além das aparências e reconhecer a mão de Deus em todos os acontecimentos, que nos motiva a trabalhar incessantemente pelo bem, confiando que com Deus nada é impossível. O poder da fé não está em mover montanhas físicas, mas em superar os montes de desafios, obstáculos e limitações que se erguem em nosso caminho evolutivo. E com essa fé verdadeira e inabalável, somos capazes de transformar não apenas o nosso caminho, mas o mundo ao nosso redor. Então, obrigada pela atenção e que nunca percamos a fé e a esperança e que os ensinamentos de Jesus amadureçam em nossos corações, realizando a nossa transformação. Que assim seja.